Aleluia. Você que achou, dê um glória a Deus bem alto aí. Falei de nervosismo, né? Eu acabei esquecendo até de abrir a minha aqui. Marcos 10, a partir do verso 17. É um trecho que sempre me traz muitas revelações da parte do Senhor, e eu creio que nessa noite não vai ser diferente na vida de vocês também. Diz assim, a partir do verso 17 diz: Jesus ia saindo, quando correu para ele um homem que, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não enganarás a ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Diga, desde a juventude. Glória a Deus. Jesus, olhando para ele, o amou. Diga, o amou. O amou e disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Amém? Quem tem WhatsApp aí? Só metade? Se eu que não gosto e uso WhatsApp, tenho, acredito que todo mundo tem WhatsApp aqui. Quem me manda mensagem aí, a Mayra, então, né? Todo dia é uma briga em casa. Te mando mensagem, mas até por você que não gosta de WhatsApp como eu, que é meio avesso a redes sociais como eu, que navega pouco na internet, você ouviu falar nessa semana sobre o bendito submarino, ou maldito, dependendo do que você acompanhou e da sua leitura das histórias. Mas não é o primeiro submarino que naufraga, não é o primeiro submarino em que pessoas morrem, mas o que chamou a atenção de todos nós essa semana, com certeza, foi o fato de que existiam ali bilionários e milionários naquele submarino. E a pergunta que todo mundo se fez nessa semana foi: para quê? Para quê? Por quê? E trazendo para cá, para o nosso texto, eu nunca fui rico, passei muito longe de ser milionário, tá, gente? E que eu saiba, não tem nenhum milionário aqui. Se tiver, está incubado aí, né? Não revelou as suas posses para ninguém, né? Mas o que eu entendo, né, é que quem possui riquezas, e quando eu falo riquezas, eu estou falando de dinheiro de fato, eu estou falando de posses, ele vive alguns estágios nisso. Existe um momento em que aquela riqueza, aquilo que ele tem, faz total sentido para ele, como é o caso da leitura que nós fizemos agora há pouco aqui do jovem rico. Ele estava ali na presença de Jesus. Ele reconhecia Jesus como bom mestre. Mas no momento que toca na riqueza dele, a palavra de Deus diz que ele se entristece e sai da presença de Jesus. Então ele estava vivendo esse estágio de apego às riquezas. Você acha que esse povo que morreu nesse submarino estava vivendo esse mesmo estágio? Lógico que não. Senão a primeira coisa que eles pensariam é: rapaz, eu posso morrer e a minha grana vai ficar toda aí.
Essa galera estava procurando, na verdade, uma emoção para a vida dele, uma razão para viver. Sabe essas pessoas que são viciadas em adrenalina, precisam daquilo para viver? Era mais ou menos nessa toada que esses caras partiram para essa aventura. E isso é típico de pessoas que não conheceram a Jesus. E quando eu falo de pessoas que não conheceram a Jesus, não é pessoas que não ouviram falar de Jesus. Eu tenho quase certeza que esses caras ouviram falar de Jesus, sim, mas nunca o conheceram. Do contrário, Jesus passaria a ser a razão de vida desses caras. Como deve ser na vida de todo aquele que de fato conhece a Jesus. Sabe a história do primeiro amor? Para muitos, o mito do primeiro amor? Que para mim não é, porque a própria palavra de Deus fala, vocês abandonaram o primeiro amor em um determinado momento, lá na carta. As 7 igrejas lá em Apocalipse. Então eu acredito que esse primeiro amor de fato existe. E é um momento em que nada mais nos importa além de estar na presença do nosso Deus. E por que eu estou trazendo isso para você nessa noite? Porque o tema dessa mensagem está aqui? Fã ou simpatizante? Fã ou simpatizante? Para quem não me conhece, pelo menos de forma mais próxima, eu sou um aficionado por esportes. Aficionado mesmo. A Mayra é testemunha disso. E que triste, né, Mayra? E dentro dessa fixação por esportes, eu tenho alguns ídolos, né? Alguns desportistas que eu sou fã. Steph Curry, Novak Djokovic. Agora esses vocês conhecem. CR7. Sabe? E se você me perguntar, não digo tudo, mas muita coisa a respeito desses 3 caras, eu sei te dizer. Se você me perguntar quantos majors o Djokovic já ganhou, eu sei. Quantos Master 1000 ele já ganhou, também sei. Quantos ATP, eu sei. E idem para os outros 2. Eu sigo até a esposa do Curry, para saber da vida dele através da esposa dele, do cotidiano dele. Mas por que eu estou te falando isso? Porque se você for pesquisar a diferença entre fã e simpatizante, a diferença está exatamente aí. O simpatizante, ele vai viver de oportunidade. Ele vai ser um admirador de longe. Ele não vai mergulhar no universo daquele personagem ou do objeto ali de admiração dele. O fã vai mergulhar e ele vai gostar disso. Ele vai sentir prazer em conhecer o objeto de admiração dele a fundo. Ele vai gastar tempo se esmerando em conhecer o objeto da sua admiração. E por vezes, ele vai tentar convencer outros
de que ser fã daquele cara ou daquele personagem é a melhor coisa do mundo. E eu não vou perguntar para vocês aqui quais os fãs que vocês têm nessa terra. Mas eu sei que muitos têm aqui, só pelo sorrisinho de canto de boca aí. Então vamos lá para algumas traduções, né? Se você for no Google agora e começar a pesquisar sobre a palavra fã, automaticamente a tua pesquisa vai ser associada a fanatismo. E junto com isso vai vir uma enxurrada de conceitos pejorativos a respeito de fanatismo. E aí vai vir vários tipos de fanatismo. Fanatismo religioso, fanatismo esportivo, que foi o que eu acabei de descrever aqui para vocês, e vários outros, fanatismo político. E se você for mais a fundo ainda e pesquisar a origem da palavra fanatismo, e essa eu faço questão de ler na íntegra aqui com vocês. Como a maioria, na verdade, das palavras do nosso cotidiano e mundo afora, a palavra fanatismo tem origem no latim. E vem de fanáticos. Mas eu quero te chamar a atenção aqui para a descrição de como surgiu a palavra fanatismo. Derivado de fanum, templo, significado pertencente ao templo, inspirado pelos deuses. Entre os romanos era o indivíduo inspirado pela divindade ou impregnado da presença divina. Então esqueça todos os conceitos pejorativos da palavra fanatismo aí. E eu quero te trazer o conceito exatamente das últimas palavras que eu li aqui. É impossível alguém ser fanático por Jesus. É impossível alguém ser fã de Jesus e não ser tido como louco por esse mundo. Sabe por quê? Porque aí vem tudo que está inserido, que eu já falei para você aqui. A pessoa precisa conhecer. Para eu ser fã de Jesus, me declarar fã de Jesus, eu preciso conhecê-lo. E eu vou pesquisar, eu vou ler a respeito desse Jesus, a respeito desse Deus. E quanto mais eu conhecer a história dele, quanto mais eu me surpreender por tudo que permeia essa ideia de Deus, eu vou me apaixonar. E aí eu não vou querer perder uma pregação. Eu não vou querer perder um culto. Eu não vou querer perder um devocional que seja. Eu não vou querer perder nenhum minuto da minha vida longe desse Deus, longe desse Jesus. E o tema dessa ministração, quem me viu pregar a primeira vez aqui na Aliança Jovem, lá sobre Filemon, lembra, Renato? Naquela oportunidade, eu falei aqui que a gente vive num mundo em que as pessoas têm muitas crises internas. Eu confessei aqui que a maior crise interna que eu tenho
é de como eu posso agradar a Deus. E eu não estou falando isso aqui demagogicamente, nem preciso disso. Uma das minhas grandes crises é: Senhor, tenho feito tão pouco. Uma das minhas grandes crises é: Senhor, não estou gostando de mim. Senhor, não estou sentindo que eu estou vivendo para o Senhor. E eu falava aqui e eu repito, que se você quer ter uma crise, tenha esse tipo de crise. Senhor, como eu posso ser mais para Ti? Como eu posso me doar mais? Como eu posso viver mais para Ti? E alguns dias atrás eu estava mergulhado nessa crise. Senhor Deus, não estou curtindo esse negócio de só trabalhar o dia todo, chegar cansado. E sabe, quando você chega aos 40 anos, quem já está aí na casa dos 40 ou já passou, sabe que o nível de reflexões a respeito da vida, ele aumenta. Não é à toa que Eclesiastes foi escrito já com uma idade avançada. Mas uma coisa boa disso é quando você olha para trás e vê que grande parte da sua história está atrelada à presença do Senhor. Talvez muita gente aqui nessa noite se identifica a sua história com uma história permeada pela presença de Deus. Uma história de viver na igreja, uma história de cultos domésticos em casa, uma história de buscar a Deus. E eu te digo aqui, nessa noite, meu querido, se você não faz a mínima ideia do que eu estou falando aqui, peça para Ele te dar essa oportunidade de se dar a conhecer. Na verdade, Ele sempre está se dando a conhecer. Talvez esteja faltando você se dar a conhecer a Ele. Mas deixa eu voltar para cá. Na Bíblia a gente tem alguns exemplos de fãs e simpatizantes. Todos conhecem um cara chamado Davi aí? Vocês acham que Davi se encaixa na categoria fã ou simpatizante? Muito fã, gente. Davi era top 10 no fã-clube de Jesus, no fã-clube do Senhor. E a história que nós mais conhecemos dele, que é a história com Golias, é no momento em que Israel está recheada de simpatizantes. Sabe por quê? Todo mundo ali conhecia ao Senhor de ouvir falar. Todo mundo conhecia ao Senhor de estudar sobre Ele, ou das histórias contadas sobre Ele. Mas Davi, além de tudo isso, ele já tinha conhecido de perto a esse Deus. E já tinha vivido experiências muito doidas com esse Deus. Ao ponto de ele passar para os outros a ideia de louco. Os próprios irmãos dele, que teoricamente o conheciam melhor, dizer: esse cara ficou doido de vez. Está querendo se aparecer, o doidinho lá.
E ele vai lá imponente e diz: quem é esse incircunciso aí? Desculpe a palavra, mas se fosse no dia de hoje, quem é esse otário que está se metendo a besta aí com o Senhor? E sob os olhos descrentes de toda uma nação ali, de todo um exército, ele faz o seu papel de fã e defende o seu Deus a todo custo. E o resto da história você já conhece. Mas sabe quem é capaz de fazer esse tipo de história? Quem é fã do Senhor. Quem é fã de Jesus. Nenhum dos simpatizantes se julgava capaz de fazer algo semelhante. Nenhum dos simpatizantes se via fazendo tal coisa. Sabe por quê? O simpatizante ainda se coloca em primeiro lugar. Oportunamente, ele se rende ao objeto da sua admiração. E eu vou te dar aqui o jovem rico como um exemplo de um simpatizante do Senhor. O texto que nós lemos aqui no início dessa ministração diz de um rapaz que chega alegre na presença do Senhor. Senhor, eu tenho respeitado todos os mandamentos assim, 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 assim. Tudo isso que o Senhor falou aí. E o texto, para quem estava ligado, diz que o Senhor o amou, ou seja, o Senhor gostou pra caramba daquilo. Diz: olha, te resta só uma coisa aqui, meu filho. Quase Jesus fala para ele: para tu ser o meu apóstolo aqui, um dos meus apóstolos, só falta uma coisinha aqui. Vende aí, te liberta dessa riqueza aí. Me mostra que eu estou acima de tudo para ti. E aí ele mostra que ele é apenas um simpatizante. Porque outros 12, incluindo o traidor, disseram: ei, segue-me. Opa, demorou, Jesus. Um deles ainda tentou: eu posso ir ali avisar, cuidar um pouquinho da minha família ali. Não, esquece. Fã. Olhe para a pessoa que está do seu lado aí. Olhe para a pessoa que está do seu lado, pessoal. Diga, olhando nos olhos dele aí: o fã só olha para uma direção. Dentre os discípulos, eu posso te dar também alguns exemplos de fã e de simpatizante. Todos os discípulos fizeram milagre, Euzélia, através da presença do Senhor? Todos? Acho que não. Todos, inclusive quem não fazia parte dos 12. Se você for lá na missão dos 70, vai vir um bocado de gente lá. Senhor, os espíritos imundos se submetem a gente. E aí, eles começam a se admirar por aquilo. Jesus: oh, não se admirem por isso.
Em outras palavras, Jesus disse: se admirem, porque vocês estão me conhecendo. Se admirem pela salvação. Sabe? E naquela época, como cá, como na nossa época aqui, o povo de Deus, ele se contenta e se admira por tão pouco. Por tão pouco. E Judas fez milagres. Deus operou, o Espírito de Deus operou milagres através da vida dele. E através de tantos outros. Mas isso não fazia dele um fã. Se você já expulsou um demônio algum dia, no nome de Jesus, isso não faz de você um fã de Jesus. Isso não te torna um fã. A Bíblia já deu até um spoiler pra gente, né? De que no dia do juízo vai chegar muita gente lá: Senhor, eu fiz milagres em teu nome. Ele vai dizer: eu não te conheço. Que vai ser determinante se você passa ali desse estágio de Judas e vai para o estágio lá de Pedro. E Pedro, para quem não sabe, para quem não está ligado no mistério, ele foi longe de ser perfeito, mas muito longe. Mas é, de longe, dos 12, o cara que eu mais gosto, o cara que eu mais estudo sobre, porque é o que me causa mais curiosidade a respeito de o que era realmente a personalidade dele. E mesmo esse cara sendo apaixonado por Jesus, mesmo Jesus tendo dito na cara dele: ó, tu vai me negar antes que o galo cante. E ele dizendo de pé junto aqui: se fosse nos nossos dias, Senhor, eu juro que não vou fazer isso, né? Ele vai lá e nega a Jesus. E talvez nesse momento a gente queira encaixá-lo na categoria de simpatizante. E de fato ele agiu como um simpatizante. Então, quando eu digo para você se encaixar na presença de fã do Senhor, fã de Jesus, não é que você não vai mais poder errar na sua vida. Pedro errou. Mas sabe o que aconteceu lá em João 21? Abra aí a sua Bíblia. Todos acharam aí? Deu glória a Deus. Diz assim: depois disso, Jesus se manifestou novamente aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro, diga Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos aqui que não são nomeados. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar, disseram-lhe eles. E disseram-lhe eles: nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Logo pela manhã, Jesus apresentou na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Então Jesus lhe disse: filhos, tendes alguma coisa para comer? Responderam-lhe: não. Disse-lhes ele:
lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na então, e já não podiam tirar a rede por causa da quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Assim que Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois se havia despido, e lançou-se ao mar. Quantos tinham nesse barco, gente? Estava só Pedro no barco. Esse episódio aqui já é após a morte de Jesus. Jesus já tinha ressuscitado, mas eles não sabiam disso. E diferente dos outros, quando Pedro ouve o sussurro, é Jesus, ele se joga. Mas sabe qual é o bacana disso? Em um outro momento, ainda na categoria fã, quando Jesus está ali andando sobre o mar, o que é que Pedro fala para ele? Jesus, se és tu, manda que eu vou até aí andando sobre as águas. Me permite ir ao teu encontro. E o que que acontece? Ele começa a andar sobre as águas. Depois ele titubeia porque ele ainda era fã. E ele afunda. Nesse momento, Pedro ainda nessa categoria de fã, ele queria usufruir daquele poder de andar sobre as águas. O objeto de desejo dele não era Jesus. O objeto de desejo dele era andar sobre as águas. Ele queria ter aquela experiência. E talvez muitos de nós íamos embarcar nessa. Senhor, me permite ter essa experiência, esse negócio aí de andar sobre as águas, que eu vou contar para todas as minhas gerações, que um dia eu andei sobre as águas. Já agora, nesse texto que nós acabamos de ler aqui, Pedro está pouco se importando em andar sobre as águas. Ele já está na categoria fã de carteirinha. O único objeto de desejo dele é chegar perto de Jesus. Ele não está preocupado se ele vai se afogar, até porque ele era pescador, então devia saber nadar muito bem. Ele não está preocupado se vai molhar a roupa dele. Ele não está preocupado se os peixes que eles tinham passado a noite toda ali para pegar e agora a rede está cheia, se os peixes estavam na canoa ou no barco. Ele está preocupado em ter mais uma oportunidade de abraçar o seu mestre. Sabe? Toda vez que eu faço essa pergunta para mim mesmo, que categoria eu estou? Eu me vejo muito longe de estar na categoria fã de Jesus. Quando eu olho para grandes homens de Deus, e eu não estou falando dos que a gente não conhece, eu estou falando dos que eu conheço. Eu ainda me vejo muito distante. Quando eu olho para o que eu já estudei e que eu conheço do que é esse Jesus, eu ainda me vejo muito longe. Isso reflete diretamente na nossa vida cristã, sabe, gente? Quando a gente é só um simpatizante do Evangelho, quando a gente é só um simpatizante de Jesus,
qualquer vento de doutrina, qualquer probleminha, grande ou pequeno, na verdade, é o suficiente para a gente, para quando o Espírito Santo bater assim: ei, tu não orou hoje ainda? Ei, tu não leu a Bíblia ainda hoje? Para tu olhar assim: ah, hoje eu não estou afim. Ah, hoje eu não estou bem. Sabe, se esse é o teu caso, infelizmente, você ainda está na categoria de simpatizante. E eu sei que, assim como isso não é o que eu quero para mim, isso não é o que Deus quer para mim, isso não é o que você quer para você, e isso está muito longe de ser o que Deus quer para cada um de nós. Vocês estão entendendo? E a pergunta que eu faço quando eu estou nessas crises é: até quando eu vou viver dos momentos em que eu me comportava como um fã do Senhor? Até quando eu vou olhar para trás e vou: caraca, aquela época eu cuspia fogo pela boca. Caramba! Há anos atrás, eu saía da igreja e via o reino espiritual. Fã não vive de passado. Talvez você se identifique com isso que eu acabei de falar. Talvez você já viveu momentos assim em que você não ligava para nada, a não ser estar na presença do Senhor. E talvez muitos aqui, principalmente os mais novos, nunca nem experimentaram isso. Mas é urgente que seja um jovem de 12 anos como Moisés, um jovem mais velhinho como eu. É urgente que o Senhor volte a ser o centro da nossa vida. Sabe, a gente ouve tantas histórias de fãs de time de futebol aí, que os caras vendem tudo, que a vida dos caras realmente é viver para um clube de futebol. Eu nem vou contar a minha história dessa época aí, mas eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Feche seus olhos e curve a sua cabeça. Sabe, talvez você veio aqui essa noite e você queria rolar aqui pelo chão. Talvez você veio aqui essa noite e você queria sair daqui ensopado de suor, de tanto celebrar na presença do Senhor. Talvez você veio aqui essa noite até despretensiosamente. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, curve sua cabeça. Comece a olhar um pouquinho aí